Bom, maravilha. Pessoal, vamos já iniciando então, né? Até para a gente não tomar muito do tempo de vocês nesse começo e partir para a parte mais bacana dessa nossa conversa, que é o conteúdo em si, né? Então, queria de antemão aí agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está aqui presente nesse nosso webinar. O primeiro webinar de 2021, então estava já com saudades, sentindo falta de produzir conteúdo, de poder realmente colocar nos slides aqui um pouco da nossa vivência, bater um papo com todos vocês, né? E esse primeiro webinar a gente decidiu, né, nós decidimos na Soul falar um pouco sobre um tema que é nosso core, na verdade, né? Que é o desenvolvimento dos colaboradores, dos nossos clientes, né? Então, como levar o desenvolvimento dos seus colaboradores a um novo patamar em 2021, né? Acho que não é segredo para ninguém que o ano de 2020 nos trouxe várias lições, né? Vários aprendizados. E acho que a gente quer aqui tentar consolidar esses aprendizados, né, e realmente usá-los a nosso favor em 2021 e fazer com que esse seja um ano muito melhor do que foi ano passado, né? Bom, para esse nosso bate-papo, para esse nosso primeiro webinar de 2021, além de desejar um excelente ano para todo mundo, um ano de muita realização, né, e excelentes notícias, eu queria convidar aqui para bater esse papo comigo, né, para que a gente possa falar juntos aí sobre essas lições e sobre esses insights para o ano de 2021, o Luiz Comar, que é sócio-diretor da Soul. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado quem dedicou um pouquinho de tempo aqui para trocar ideias com a gente, né? Meu nome é Luiz Comar, como está escrito aí. Eu sou sócio da Soul, estou na Soul desde 2017. E antes disso eu passei por outros empreendimentos interessantes, né? O mais relevante é a fundação da companhia chamada Azul Linhas Aéreas, né? Conhecida por fundadores alguns, né? daquela companhia. Conhecidos por alguns, né? Fui o funcionário número 4 daquela companhia, meu registro é número 4. Eu cheguei, já devia ter uns 15, mas seguramente estou entre os 15 primeiros ali. Esse trabalho na Soul de trabalhar com desenvolvimento de pessoas é uma grande paixão, uma paixão antiga. Eu tenho uma relação com a Soul já desde 2012, 2013, como membro de um conselho consultivo da Soul. E essa é uma paixão que tem a ver com minha vida profissional, né? Embora eu tenha trabalhado na Azul na área de TI, a minha formação é em psicologia. Então, eu sempre trabalhei essa questão do humano e da tecnologia juntos. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer discutir como é que depois de um ano em que a gente teve que lidar muito com essas duas coisas, né, como é que a gente pode aproveitar isso e alavancar aí para atingir novos patamares, novos níveis aí do nosso desenvolvimento dos nossos colaboradores em 2021. Sem dúvida. Luiz, acho que não é clichê nenhum falar que 2020, para nós que trabalhamos com educação, foi um reforço constante de que a gente precisa estar sempre aprendendo, né, cara? Porque como empresa, a gente buscou estar sempre antenado com o que o mercado estava buscando, né? Mas, de fato, as necessidades que foram sendo apresentadas pelos clientes, né, foram sem dúvida se transformando ao longo do ano de 2020. Isso, enfim, para nós, nos fez pensar muito fora da caixa, né? Na criação de produtos, na criação de novas metodologias e formas que a gente pudesse ajudar essa jornada aí do online, né? Ser o mais sutil, né? Essa transição ser o mais sutil e os resultados serem, enfim, os mais rápidos possíveis, né? Como que você enxergou, cara, esse ano de 2020 aí, né? O ano que passou, como que você enxerga ele dentro desse nosso contexto de educação?
O ano de 2020, para mim, provou que a gente é capaz de aprender e se adaptar quando a gente consegue organizar isso lidando com pessoas, incluindo, considerando e usando que a tecnologia tem a nosso favor. Não preciso falar do clichê da história da transformação digital, que foi promovida por um vírus, acho que isso todo mundo já discutiu, né? O que eu vejo pouca gente falando é a busca que as empresas tinham em 2019 por metodologias ágeis, né? E aí o ágil, Agile Methodology, e 2020 fez com que as organizações se tornassem ágeis de uma forma meio na marra, né? Sem levar em consideração muito a questão das metodologias ágeis para fazer as coisas acontecerem. Então, as empresas foram ágeis em se reorganizar, e foram ágeis, algumas mais, outras menos, umas sofreram mais, outras sofreram menos, isso faz parte, né? A própria Soul passou por muitas transformações de 2020, inclusive nesse contexto de organização com trabalho remoto. A gente tinha já essa política, tinha já essa prática, mas isso virar a regra foi um pouquinho desafiador, né? Especialmente para algumas pessoas que não tinham espaço físico para fazer isso, né? E se foi para a Soul, né, com poucos colaboradores, eu fico imaginando para alguns dos nossos convidados aqui com organizações com milhares de colaboradores, né? A gente tinha clientes que o funcionário ia no departamento de TI pegar o desktop dele, que estava sendo atualizado para poder funcionar a partir de casa, né, com os VPNs, aquelas... Sim. Então, não tinha computador, leva o desktop, né? Então, aquele monte de política que não pode sair com as coisas da empresa, de repente o cara saia com o computador. Sim. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento, ficou absolutamente evidente que quando a gente dá a possibilidade, as pessoas conseguem aproveitar, né? A quantidade de gente que se especializou em saúde pública é um exemplo simples disso, né? Quantidade de gente que hoje sabe avaliar a eficácia de uma vacina, interpretar aqueles números, né? É uma indicação de que a aprendizagem à distância ela é possível, né? Muitos clientes nossos passaram de um formato que era o presencial para o remoto, né? Mas ele continuava sendo, eu vou usar o Zoom, o Teams, qualquer ferramenta que seja, para fazer o que eu fazia na sala de aula. Funcionou no curto prazo, mas muitos deles começaram a perceber que, olha, o conhecimento já é assíncrono por natureza. Mesmo que a gente coloque as pessoas dentro da sala de aula e faça um treinamento presencial, elas não aprendem ali, né? Elas aprendem depois, né? Elas aprendem usando, elas aprendem em casa quando elas refletem sobre o que foi discutido e ensinado. Então, aprender já tem uma questão de falta de sincronia muito grande. E aí as empresas começaram a perceber, olha, eu não preciso fazer isso com que todo mundo esteja ao mesmo tempo assistindo a mesma informação, né? Eu posso distribuir isso de uma forma mais equilibrada dentro do próprio fluxo de trabalho dos colaboradores. Uhum. E perceber isso, né? A capacidade que a gente tem de se organizar, de fazer mudança. Quantas vezes a gente não ouviu falar das mudanças serem difíceis, né? A gente conseguiu viabilizar isso. Não estou dizendo que foi fácil, né? Estou dizendo que estamos todos aqui, né? Sem dúvida. Algumas pessoas tiveram muito mais facilidade, outras menos. A gente começa a perceber que a gente tem que lidar com outras características de colaboradores que a gente não lidava, né? Pensando como RH, quando a gente ia fazer uma avaliação daquele profissional, a gente olhava aquele profissional pensando quanto é que ele se adequava ao comportamento, à cultura da empresa. E agora a gente tem que acrescentar esse elemento para entender se ele é um cara que consegue, né, dentro de casa, focar full time no trabalho, ou se ele vai distribuir o trabalho dele e misturar com as tarefas domésticas, né? Quantidade de conflitos que todo mundo aqui fez com gatos, cachorros, crianças, né? Corre para fechar a janela porque está chovendo. A gente começa a lidar com outro tipo de ansiedade para os profissionais. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu, tem muita semente que me parece ter sido plantada para que a gente consiga agora
usar aquilo que foi ensinado na sala de aula para aprender e dar o próximo passo, né? Sim. Do mesmo jeito que eu falei, que a gente não aprende de forma síncrona na aula, a gente aprende depois quando estuda para fazer a provinha depois, né? Assim, né? Tem filho fazendo Enem, sabe do que eu estou falando? Eu acho que 2020 foi uma grande sala de aula, que a gente entrou, passou por 250 dias juntos assistindo a mesma aula, basicamente, né? E que agora temos a oportunidade de consolidar esse aprendizado, consolidar o que a gente conseguiu trazer de 2020 para fixar isso como um degrau para que a gente possa subir e chegar em 2021 num patamar diferente. Claro. Então, foi um ano desafiador, mas eu vejo esse ano, afora toda a tragédia humana que a gente viveu, eu vejo ele como um dos anos mais interessantes do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de desenvolvimento individual, organizacional. Um ano que, para mim, foi fantástico. A quantidade de coisas que a gente vivenciou esse ano. Somos especialistas hoje em epidemiologia, em infecções, saúde pública, né? Entendemos agora o impacto de um cancelamento de voo, né, entre duas cidades relevantes do mundo, então toda a questão de globalização. Então a gente aprendeu, teve bastante dicas interessantes nesse ano, nessa aula que foi 2020, para a gente agora em 2021 fazer um bom proveito dela. De fato. Não, e de fato, acho que até já puxando um gancho aqui para o nosso tema, né, de como desenvolver os colaboradores para 2021, acho que olhando para um pouco essa fotografia do que foi 2020, né, eu sinto assim, falando desse ponto aí de clichês, né, da reinvenção que os negócios, né, precisaram ter, mas de fato, né, a gente até estava conversando ontem sobre isso, né, Luiz, sobre como impacta o nosso próprio perfil de clientes, né? A Sou, ela tinha como majoritariamente ali os clientes, né? Aquelas empresas que já conheciam sobre educação digital, né? Já tinham muitas vezes um projeto de EAD acontecendo, e muitas vezes quando a gente ia falar com empresas que não tinham, né, nada, que não tinham um trabalho de educação à distância, um EAD rolando, né, aquilo parecia muito distante delas, né? Eu falava assim, puxa, não, legal, quero fazer isso e eu tenho aí um planejamento de 5 anos onde eu pretendo ter um projeto de educação à distância, onde eu quero começar a colocar alguns treinamentos pontuais ali para serem realizados remotamente, né? Treinamentos assíncronos, como você disse, né? E aí, de repente, esses 5 anos, não existe mais pensar 5 anos para frente, né? Então, até o nosso próprio perfil de clientes acabou mudando, né? A gente acabou tendo muitas empresas que o EAD, era algo que estava no planejamento lá de longo prazo deles e que acabaram precisando antecipar, né? Acabaram precisando colocar para rodar, e óbvio, né? Acho que foi muito interessante a gente poder aplicar tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente tem de know-how, né, por conta de trabalhar com essas empresas que já tinham uma certa maturidade no tema de educação digital, e aí trazer isso para essas empresas que estavam dando os primeiros passos, né, e tornar essa jornada delas muito mais... não só prazerosa, mas com muito menos riscos também, né? Porque aquelas que muitas empresas pensam que, poxa, lá pensando nos 5 anos, no longo prazo, eu vou conseguir enxergar todos os riscos e mitigando eles, mas não é bem assim, né? Os riscos e os erros, eles vão surgindo. Então, é importante você ter esse background das informações e dos problemas que podem acontecer para que você consiga dar passos mais seguros, né? Então, acho que para a gente, certamente isso trouxe novos produtos, né? Então, a gente trouxe aí lançamento de produtos novos como Get Started, né? Que foi o nosso
talvez o carro-chefe da pandemia, né? Que foi justamente um produto empacotado e pensado em empresas que estão dando seus primeiros passos no EAD corporativo, né? Então, começar com segurança desde a estratégia de lançamento do projeto, entrar com conteúdos já, um catálogo bem completo de conteúdos, uma plataforma que traga muitas possibilidades e flexibilidades, e ter também um apoio operacional que garanta que você, a longo prazo, vai conseguir realizar. Mas não somente isso, mas também novos projetos, né? Então, é interessante, né, a quantidade de projetos que vieram até nós e que nós acabamos também indo buscar no mercado para ajudar as empresas não só no treinamento em si, mas com comunicação, né? Muitas vezes em realização de eventos digitais, né? Então, foram muitos novos caminhos que a gente acabou enxergando, né? De ideias para que a gente pudesse continuar entregando relevância para os nossos clientes aonde eles precisam, e certamente, assim, para nós, obviamente, é muito triste e poderia ser apagado a questão humanitária e essa crise, né, como você mesmo trouxe aí, sanitária para os países, né, mas por um outro lado, olhando pelo copo meio cheio, foi muito importante os avanços em questão de digitalização dos processos, de digitalização também dentro da educação. E acho que, só para finalizar aqui minha fala, acho que muito importante também, muitas quebras de paradigmas, né? Você citou aí a questão de a TI, né, das empresas, que muitas vezes você tinha que, para conseguir usar um pendrive seu no computador ali corporativo, já era um processo muito burocrático. De repente você tinha que sair com um desktop para ir para sua casa, levar aquilo lá para continuar trabalhando. E acho que no mundo da educação também, né? Acho que não só a questão de acesso, né? Ou seja, as pessoas estarem buscando por uma necessidade o EAD, mas também a questão de acessibilidade dentro das empresas para o EAD, né? Então, antes, quando você falava de um projeto de educação digital, sempre eram priorizados os públicos de liderança, né? Normalmente, esse era o grupo inicial onde os projetos eles aconteciam, né? E a operação, a base da empresa, muitas vezes entrava numa segunda onda depois de bastante tempo, né? Depois que o projeto já havia sido provado. E nós tivemos alguns projetos, né? Uma quantidade até relevante de projetos, onde as empresas olharam e falaram assim, não, quer saber, a gente está fazendo isso agora, esse movimento que não estava sendo planejado, vamos fazer para a empresa inteira, né? Vamos colocar o cara lá da operação que eventualmente não tem nem acesso ao computador, mas ele vai acessar por um dispositivo móvel, né? Então, são paradigmas assim que eram muito difíceis de você falar e havia muita resistência e que, de repente, acabaram se tornando mais viáveis ou necessários ali para que as pessoas pudessem se desenvolver ao longo do tempo, né? Falei bastante, né, Luiz? Não, ótimo, Bruno, é isso mesmo, né? Os desafios que as equipes de desenvolvimento, treinamento, RH como um todo, né, enfrentaram em 2020 também abriram essas possibilidades que eu sei que sempre estiveram no foco das próprias equipes, mas que às vezes as prioridades estratégicas da companhia deixavam algumas dessas coisas para um segundo momento, né? E a gente, em 2020, viveu todos os momentos ao mesmo tempo. É a coisa do... Teve essa oportunidade. Não tem o melhor momento para fazer, né? Talvez esse foi o sentimento mais constante, né? Aquela coisa que fala assim, espera um momento melhor para fazer. Cara, não tem o melhor momento, né? Se não fizer agora, talvez não vou fazer, né? A própria percepção de vulnerabilidade, né, que as empresas tiveram acentuadas nesse período, acho que abriram essas possibilidades, né? Então, muitas empresas conseguiram aproveitar os espaços, as oportunidades para reorganizar seus processos de desenvolvimento de pessoas para permitir um acesso mais
mais simples, objetivo, direto, né? Em 2009 estava tendo conversas, né, com indústria, e a indústria falou, não, mas é que é complicado, não dá para deixar o computador para o cara não sei o quê, o chão de fábrica vai sujar de óleo, não dá, ou mesmo varejo, né? Não, o link de internet, né, não funciona, então tinha tinha um PC dentro da loja, né, que de vez em quando tinha que fazer uma rotação de funcionário para o cara ir lá e fazer um treinamento sobre um determinado produto que aquela loja estava vendendo. E, de repente, a gente viu que, não, cara, o cara vai usar o telefone, né? E os sistemas de aprendizagem também melhoraram bastante. Sim. Né? O próprio processo, a tecnologia utilizada para fazer o delivery do treinamento está muito mais amigável. Então, em muitas situações, a experiência era a mesma experiência de navegar numa rede social. Né? Que essas pessoas que muitas vezes a gente fala, não, mas o cara não vai saber mexer no computador. Né? Aí você vê sua avó em casa mandando mensagem no WhatsApp, né, compartilhando meme nas redes sociais, falando, peraí, como é que eu posso pensar que uma pessoa que trabalha na mesma empresa que eu não tenha esse preparo? Eu acho que essa barreira também a gente conseguiu romper em 2020. Total. Acho que até recomendo para quem está participando aqui e não teve a possibilidade de assistir o nosso último Portas Abertas, né, que é o evento trimestral que a Soul realiza. No último evento, a gente teve a equipe do Açaí participando, né, clientes nossos, e foi muito interessante eles trazendo a experiência deles, né, justamente nisso, nessa quebra de paradigmas, enfim, de reinvenções nesse sentido de educação, né, onde 97% dos treinamentos deles eram presenciais e, de repente, preciso fazer online, né. E aí, muito mais até do que somente pensar em tecnologia, né, e pensar em conteúdos naquele formato quadradinho que a gente muitas vezes fala, né, trouxe também uma questão de aproximação da tecnologia disponível para esses colaboradores, né? Então, capacitação usando ferramentas mais abertas como o WhatsApp, enfim, oferecendo conteúdos numa linguagem mais adequada até a realidade que essas pessoas estão acostumadas. Então, você falou de memes, né? A avó lá mandando meme no WhatsApp. Isso se transformou muitas vezes em uma peça de treinamento, né? Uma peça educativa ali, ou pelo menos algo informativo a respeito de um tema de treinamento e desenvolvimento. Então, acho que como todo mundo conseguiu colocar essas ideias em conjunto e trabalhar uma oferta mais abrangente, entendendo que não é só o momento de sala de aula, né, como você trouxe lá no começo da sua fala, e também não é só o momento que o cara está na frente do computador fazendo aquilo, que vai, vamos assim, determinar o processo de aprendizagem dessas pessoas, né? Isso é muito mais amplo, é muito mais profundo, e ele é muito mais cheios de toques ao longo do processo, né? Então as empresas entenderam isso, né? E se colocaram à frente, né? Se colocaram como protagonistas. Isso que eu achei bacana. Acho que em momento nenhum as empresas tiraram a responsabilidade do desenvolvimento por conta da pandemia. Muito pelo contrário, isso foi enxergado como uma necessidade, muitas vezes até para ser um link entre aquele colaborador e a empresa, né? Então, quando a gente fala de trabalhar remotamente, né, não ter a necessidade de ir para o escritório, a gente fala de perder alguns símbolos, né? Você mesmo fala, né, Luiz, sempre do crachá, né, da identificação. Uhum. A educação, às vezes, se tornou isso, né? Você ter uma possibilidade de fazer um webinar interno e colocar todo mundo junto ali para participar e para fazer perguntas, isso se tornou um símbolo, né? Que fala assim, poxa, eu pertenço a essa organização, né? Eu pertenço a esse universo, eu me identifico com isso que está sendo oferecido. Então, é muito bacana ver o poder que a educação tem, além do óbvio de educar, né? De transformar as pessoas em pessoas melhores, pessoas mais bem preparadas. Bom, eu mesmo. Muito bom, muito bom.
Bom, e aí assim, eu coloco aqui, né, e o que a gente sabe de 2021, né? É, uma provocação é que talvez esse ano ficou mais nítido para a gente, né, que essa frase aqui de Sócrates, que só sei que nada sei, se torna um mantra, né? Então, aquilo que a gente sabia lá em fevereiro de 2020 também não funcionou para março de 2020. Acho que cada vez menos os planejamentos a longo prazo eles têm um funcionamento tão certeiro, né? A gente precisa planejar agora com períodos mais curtos para poder executar. Você discorda ou concorda com isso, Luiz? Alô, Luiz? Concordo plenamente. Opa. Precisamos ter um planejamento de pano de fundo, mas a gente precisa conseguir rapidamente identificar os pontos de saída e mudança e as mudanças de rota que a gente precisa. Né? Então, ter consciência de que o que a gente sabe pode não valer muito daqui a em março de 2020, o que a gente sabia 1º de março não valia dia 16, né? O 16 tinha que mudar. Então, ter essa tranquilidade, né, para assumir uma mudança de plano e se reorganizar rapidamente é o grande segredo. A história de se colocar em vantagem é ter a ciência disso. Muito bom. E acho que isso é importantíssimo, né, pessoal? Até esse ano passado, nos anos anteriores, a gente sempre produzia muito conteúdo no final do ano falando de tendências, né? Eu talvez eu vou citar esse nome tendência aqui, mas eu queria que vocês encarassem muito mais como highlights, tá? E não como tendências, né? Então a gente produziu lá 2019, 2020, a gente produzia tendências para o ano que está entrando, né? E acho que é muito complicado a gente falar uma tendência que deva perdurar para o ano todo, né? Mas aqui a gente traz alguns highlights, né? Que eu estou chamando de tendências, foi um erro meu, mas enfim, são highlights do que a gente enxerga que deve acontecer ao longo desse ano, tá? O que deve acontecer ao longo do ano de 2021. E aí, isso com base em muitos projetos que a gente está tocando nesse momento, né? Se no primeiro momento, lá em março de 2020, maio, junho de 2020, as empresas olharam e falaram assim, eu preciso digitalizar os meus processos, né? Então, se eu tenho um onboarding que eu faço hoje presencial, eu preciso digitalizar isso e fazer via Zoom, né? Se eu tenho um treinamento de NR, por exemplo, que eu faço ele hoje presencial, na sala de aula, eu vou fazer isso via Zoom, essa foi a primeira ação que todas as empresas pensaram, né? E óbvio, por uma questão de necessidade, a gente começa a enxergar um movimento muito grande das empresas para não simplesmente digitalizar esses processos, mas para pensar esses processos agora numa jornada 100% online, né? Então, é óbvio que, da mesma forma que o presencial nunca foi 100% substituído pelo online, e isso tem motivos, né, motivações do porquê, a gente entende que, por exemplo, um processo de onboarding, ele não vai ser 100% online, né, 100% digital, porém a gente pode tornar ele muito mais adequado, né? Então, você ter pontos de toque, pô, legal, ter uma conversa aqui, a hora que um colaborador entra na Soul, ele vai ter uma conversa com o Luiz, vai ter uma conversa comigo, para fazer um acolhimento, né, as boas-vindas para ele. Mas depois ele vai precisar conhecer a cultura, vai precisar conhecer os benefícios, vai precisar conhecer as áreas da Soul. Isso 100% online é possível de se fazer, né? Então, acho que esse é uma das grandes movimentos que a gente enxerga para o ano, né? E pelo que a gente vem tendo de necessidade dos nossos clientes. Projetos que foram adaptados para o online, agora eles estão sendo totalmente pensados, redesenhados para uma jornada online, né? Algum ponto aqui, Luiz? Algum comentário? Não, Bruno.
Isso aí, é a questão do do it, then fix it, né? Primeiro você faz, resolve o problema que você tem, depois você conserta, melhora, busca melhoria. É um jeito de pensar como a tecnologia, o pessoal de tecnologia fala ir para a nuvem, né? Hoje o RH na nuvem, ele não é tecnologia, é o jeito de fazer e melhorando, melhoria contínua, põe no ar rápido e vai consertando. E acho que você, quando isso é feito, né? E aí, de novo, né? Falando até de alguns clientes nossos do próprio Get Started, deram esse feedback para mim. Quando você entra com essa mentalidade do do and fix it, né? Então, primeiro você faz, você vai ter uma bagagem também, né? De aprendizados que vão te ajudando a lapidar a sua jornada, né? Acho que essa bagagem, ela é muito valiosa, né, cara? Quanto a gente consegue aprender com os processos que a gente vai colocando para rodar e vai adaptando ao longo do tempo, ao invés de tentar antever todos os caminhos possíveis e acabar não fazendo nada, né? Então, isso é muito bacana, é um pouco dessa agilidade aí que a gente vivenciou. E aqui a gente traz, né, pessoal, algumas, de novo, né, eu falei que eu não gosto do nome tendências, mas eu escrevi tendências de novo, mas alguns dos principais movimentos que a gente enxerga as empresas que vieram até nós nesses últimos meses de 2020 e nesses primeiros dias de 2021, né, a gente elencou em 4 grandes aplicações, vamos dizer assim, que essas empresas vêm nos pedindo, tá? Primeira delas, e talvez aí a principal, né, que as empresas vêm buscando, né, incansavelmente, é em construir um processo de onboarding 100% digital, ou pelo menos que possa ser parcialmente digital, 100% auto-instrucional, né? Ou seja, eu tenho um processo de onboarding que, de novo, eu tenha vários toques com o colaborador ao longo do tempo, né? Então, eu posso ter um processo de acolhimento dele, que eu faço via Teams. Algumas empresas estão fazendo, inclusive, presencialmente, né? Mas depois que esse colaborador já está dentro de casa, já teve o acolhimento dele, agora ele precisa ganhar velocidade para estar pronto para começar a trabalhar, para começar a produzir, né? E aí entra essa parte do onboarding digital, né? De você conseguir oferecer materiais, oferecer conteúdos ricos durante um período, né, para esse colaborador e buscando esse desenvolvimento e trazer até o que muita gente fala aí do protagonismo, né, no processo de integração dele na empresa. Então, um dos principais, talvez acho que o principal tipo de aplicação que a Soul vem desenvolvendo nesses últimos meses aqui, vem sendo esses onboardings digitais, né? E acho que assim, Luiz, o onboarding ele tem uma característica, né, de ser muito específico da empresa, né? Você não conseguir fazer um processo de comprar aquilo pronto, né? Existe o toque da empresa, essa necessidade da cara da empresa, né? Dos valores da empresa estarem presentes naquilo. Sim, sem dúvida, né? Por mais que o processo, né, quando você olha aquele processo desenhado, ele possa ser igualzinho para todo mundo, né? Aquela discussão do mapa não é o território, né? Você pode ter o processo desenhado, mas cada empresa tem as suas características, cada empresa tem o seu toque, né? E esse é um momento fundamental, né? A gente sabe disso, né? Faz parte dos primeiros grandes momentos de employee experience que uma empresa pode dar para um colaborador, é o jeito que ele é acolhido na chegada dele, né? E quando você está num escritório, é fácil você fazer isso no auditório, né, com o executivo para falar, as pessoas saem de lá com um caderninho, com um crachá, com um computador, né, com seus símbolos de pertencimento. Se você faz isso remoto, né, você tem que lidar com toda a questão até de logística, de entregar isso. E aí,
fala que você vai fazer, ela nem tem como ser muito padronizada, né? Cada empresa tem suas características, então não dá para falar assim, como é que você faz o onboarding aí que eu vou fazer igual aqui, né? Me faça o PPT, faça o PPT que você usa no onboarding, né? E não vai funcionar. Mesmo que a gente tenha aqui entre os nossos convidados empresas que são de setores semelhantes, e ainda assim, tenho certeza que mesmo o setor sendo parecido, o processo é completamente diferente. Legal. E aí, pessoal, eu até trouxe aqui algumas informações, né, do tipo, quando a gente fala de um processo de onboarding, né, e olhando até para dentro do nosso Get Started, a gente tem algumas questões muito interessantes, né, que é a aplicação de algumas metodologias que tornam o processo de onboarding ainda mais relevante e interessante para o colaborador, né? Por exemplo, você trabalhar o processo de onboarding com o uso de gamificação, por exemplo, né? Então, você conseguir fazer com que aquele colaborador, conforme ele vai avançando dentro do processo dele, ele vai sendo reconhecido por isso, né? E aí a gente consegue pensar em uma série de atribuições de badges, né? De conquistas, de medalhas, de pontuações, inclusive que ele possa trocar por elementos físicos, né? Isso acaba sendo muito interessante. E também, quando a gente pensa em trazer para dentro de um processo desse de onboarding ações, né, que possam ir muito além de simplesmente aquele contexto sala de aula e conteúdo online, né? A gente pode oferecer uma série de itens de leitura, né? Pode colocar ele conectado a sistemas, né? Então, faça o seu cadastro na sua rede social, na nossa rede social interna, né? Você já fez ali o cadastro dos seus benefícios, você já conhece as áreas, né? Então, usar uma série de toques ao longo da jornada pode tornar esse processo mais prazeroso para o colaborador, né? Então, ao invés dele ter que fazer isso tudo num dia, a gente pode colocar isso dividido em várias atividades durante várias semanas ou durante vários dias, enfim, cada empresa tem o seu desenho de onboarding, mas a gente pode dividir isso com atividades super legais que ele vai realizando. E aí, obviamente, a gente entende que fazendo isso de alguma forma, com mais toques ao longo da jornada, a gente consegue ir para uma profundidade muito maior no quanto aquele colaborador vai absorver, tá? São algumas ferramentas, algumas possibilidades que a gente consegue colocar para rodar, né? E que de fato, vem tendo bastante sucesso, né? As empresas vêm gostando bastante. Segundo talvez aí, a segunda grande aplicação que a gente enxergue, eventos online, né? E aí, quando eu falo eventos online, eu não estou me restringindo só a webinars, como esse que a gente está fazendo, se bem que é uma boa aplicação aí, mas agora no começo do ano a gente começa a se deparar com projetos de kickoffs, né, online, projetos de convenções de vendas, né? As empresas farmacêuticas, elas trabalham muito com convenções de vendas, e aí, acho que, de fato, a tecnologia vem ajudando muito a essa rotina, né? Essa dinâmica continuar acontecendo, e principalmente as empresas continuarem tendo esse alinhamento próximo, né, e constante dos colaboradores, né? De novo, não quero estar sendo repetitivo, né, mas falando de novo do nosso Get Started, me veio só a fala de um cliente na minha cabeça agora, né, um cliente do setor de turismo, né, um setor que foi bem abalado na pandemia. Ele nos trouxe justamente isso, né? Eles realizavam muitos eventos, né? Eles falavam, a gente fazia muito evento com os nossos agentes, a gente fazia muitos eventos com os nossos colaboradores, e aquilo era meio que parte da construção da marca da minha empresa, né? Eu precisava ter esse alinhamento constante. E
Muitas vezes, quando a gente acabou indo para um modelo de trabalho remoto, eu recebi reclamações de aqueles eventos não estarem mais acontecendo. Isso, para quem estava em São Paulo, era uma realidade. Para quem estava longe da matriz, né, fora do eixo aqui Rio-São Paulo, se tornou ainda pior, né? O cara falou, pô, antes eu tinha ainda um ponto de contato ali por, sei lá, por trimestre que ele vinha, participava dessa convenção que eles faziam, agora nem isso mais eu tenho, né? Então, o uso da tecnologia, a aplicação de uma plataforma ali que pudesse trazer elementos, né, de ao vivo, elementos de oferta de conteúdo para que ele pudesse ir aprendendo, isso foi fantástico. E aí, os eventos, eles também passaram a ser construídos e pensados para online. Se antes eu tinha, naquele momento do evento, o ápice da coisa, por que não usar um contexto ou um conceito parecido com o da sala de aula invertida, né? Onde eu posso ter o evento principal acontecendo lá na quarta-feira, mas eu vou já disponibilizar conteúdos, eu já vou disponibilizar materiais, eu já vou disponibilizar uma série de pre-works ali que aquele grupo de pessoas já possa ir trabalhando para quando chegar no evento, todo mundo já chegar brifado e sabendo do que vai ser discutido, né? Então, mais uma aplicação aí bem legal. E só para correr aqui com o tempo, acho que as duas últimas que a gente enxerga bastante também, né, bastante demandas aí recorrentes, para programa de cultura, né, então empresas que, de novo, precisam estar próximos dos seus colaboradores e precisam criar novos símbolos no momento de isolamento, né? Legal. Então, programa de cultura, onde você possa oferecer materiais, oferecer conteúdos, oferecer experiências, né? Pegar feedbacks dos seus colaboradores, educando eles e, consequentemente, desenvolvendo eles, é uma forma bem rica e bem interessante de se fazer isso, né? Além da parte toda de compliance, que aí a gente fala de compliance é algo obrigatório, né? Você falar, por exemplo, de leis, de normas, é obrigatório, mas dá para fazer isso se tornar um movimento gostoso, né? Um movimento de eu entender que isso é para o meu próprio benefício, né? Para o meu crescimento, e não simplesmente algo que eu estou fazendo porque eu estou sendo exigido, porque eu preciso mostrar lá que eu sei o que é LGPD, né? Então, inverter um pouco essa regra, né? Inverter um pouco essa coisa de aprender por obrigação e aprender não só por obrigação, mas também porque eu entendo a importância disso para o meu autodesenvolvimento. Então, conectando e fechando tudo aqui, acho que a grande lição que fica é também a questão de ter um ambiente de desenvolvimento para os seus colaboradores, né? Ter um espaço onde eles possam buscar o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento. Luiz, algum ponto a acrescentar, cara? Não, Bruno. Perfeito. Estou chegando no final agora, pode falar como é que a gente consegue viabilizar. Né? Boa. Legal. Eu queria até passar para você realmente poder trazer um pouquinho dessa sua visão, tá? Então aqui eu só passando brevemente aqui, eu tirei algumas telinhas, né, desses projetos que a gente desenvolveu, então, por exemplo, de integração, de campanha de cultura, né, de programa de cultura. Então, vai muito além de você simplesmente oferecer conteúdo, né, mas poder ter feedbacks, poder ter momentos de treinamento, compartilhamento de boas práticas, né, de ter uma mensuração de NPS, faz parte também do dia a dia dos colaboradores e desse senso de pertencimento e de melhoria contínua, né? Aqui um tema que eu trouxe bem legal de autodesenvolvimento, como eu falei, que é como proteger a sua saúde mental. Então, foi muito aplicado pelos clientes também, né, dentro desse contexto de pandemia. Muita gente ainda também busca isso, né? Então, a gente sempre busca trabalhar esse tema com os nossos clientes. E liderança aqui, olhando mais esse modelo de eventos, né, de pre-works, que eu falei de fazer um evento onde eu posso ter uma atividade prática, eu posso ter momentos de pre-work, enfim, eu posso construir uma jornada. Muito mais do que oferecer treinamentos, tá, pessoal? Acho que o grande foco desse novo momento é construir jornadas, né? Não é simplesmente um programa de liderança ou um evento
de convenção de vendas, não. É uma jornada que esse cara vai passar. Então, ele vai ter um aprendizado, ele vai ter um momento prático, ele vai ter um momento de fixação, ele vai ter um momento de compartilhamento. Tudo isso vai fazer com que a aprendizagem dele seja muito mais, enfim, muito mais reforçada ali naquele momento que ele estiver aprendendo, tá? Luiz, falei demais já, vou tomar uma água. Queria passar para você essa sua visão de como levar, né, o desenvolvimento do colaborador, dos nossos clientes, dos nossos parceiros que estão aqui hoje, para um próximo nível, né? Isso tudo que o Bruno está falando, né, trouxe para a gente aí, eu acho que tem alguns elementos que eles ficam muito subliminares ali, né? A gente tem a oportunidade de, quando a gente trata de questão de desenvolvimento dos nossos colaboradores, muitas vezes dentro da própria organização, a gente faz de um jeito que a gente quer passar um skill, uma competência, um jeito de fazer alguma coisa. Esse ano deu para a gente alguns elementos interessantes, né? Como a gente falou lá atrás, no começo. Eu pude perceber em muitas situações que a capacidade de trabalho em equipe ficou muito mais fácil e avançada, e eu pude perceber que a gente viu o cliente conseguindo trabalhos em equipe muito mais eficientes do que quando eles estavam todos no mesmo prédio físico, né? Então, muitas vezes, você usar uma ferramenta, um processo como uma campanha de cultura para você reaproximar as pessoas dos elementos importantes para a cultura da sua organização, entre eles seguramente vai estar trabalho em equipe, quase todos consideram isso como relevante. Uma coisa é a gente estar na mesma sala e achar que porque a gente está no mesmo espaço físico a gente consegue colaborar, né? Não estando o esforço para conseguir se comunicar, para colaborar, ajudou a desenvolver bastante essa capacidade dentro das pessoas e dessas organizações. Então, eu vejo uma grande oportunidade, quando a gente olha essas 4 grandes tendências, como o Bruno trouxe, eu vejo uma grande oportunidade de a gente trabalhar, além daquele conteúdo, do skill, da habilidade que a gente quer que as pessoas desenvolvam, os elementos soft de comportamento entremeados nisso, né? A gente pode aproveitar um treinamento de LGPD para ensinar as pessoas a darem feedback ou se comunicar. Olha, quando você perceber alguma coisa diferente, vai ali e fala isso desse jeito, considera esse tom de voz. Então, muitas vezes a gente pode colocar essas duas coisas juntas e preparar as pessoas muito mais para estarem capacitadas para aprender e desenvolver novas habilidades do que preparar pura e simplesmente naquelas habilidades que estão muitas vezes no foco desse treinamento. Então, acho que a gente pode dar não é um passo para trás, um passo para cima e olhar essa habilidade é importante numa capacidade de desenvolver conhecimento em logística, em tecnologia, em recrutamento e seleção, em operação fabril e por aí vai. Quando a gente pensa em como é que coloca isso para rodar, não vamos escapar muito de pensar tecnologia para isso, tanto para o longo quanto para o curto prazo. Fazer um planejamento para ter uma grande tecnologia é muito legal, mas às vezes você precisa disso agora, né? E tem muita coisa disponível que você consegue usar rapidamente. E aí você pode pensar no longo prazo um grande projeto, mas no curto já usar as ferramentas que tem à mão, né? A gente estava falando de outras ferramentas, né? Muita empresa começou a usar o WhatsApp, né? É um negócio que era impensável um tempo atrás. E eu acho bastante interessante. Eu estou em projetos de implantação de tecnologia. A gente vai colocar uma tecnologia para fazer a nossa universidade corporativa. Legal. A condução do projeto acontece quase toda no WhatsApp. Então, peraí, né? Então, eu uso o WhatsApp para aprender sobre a ferramenta, para trocar ideias, para discutir cronograma, um social learning, né, no grupo no WhatsApp. Mas na hora que a tecnologia estiver no ar, a gente não vai integrar ela com o WhatsApp. Então, a minha sugestão é pense em alguma coisa que você consiga integrar esse monte de coisa que está disponível, Teams, WhatsApp, os LMS, os LXP, qualquer que seja essa ferramenta, com as ferramentas que a gente tem disponível dentro da organização,
dá para usar bastante coisa, mas pensa em como é que se integra. Então, olha no longo prazo, mas começa a trabalhar no curto. Quando você olhar o do curto, pensa no que dá para escalar. Também é importante isso, né? Porque muitas vezes o que você vai usar no longo prazo é aquilo que você está usando no curto escalável, né? A gente fala tanto da incerteza para frente, mas no longo prazo isso acontece quando o curto dá certo, né? Se o curto prazo não funcionar, não tem longo, né? Então, a vida da gente no longo prazo acontece quando a gente resolve a vida de curto. E o mesmo para conteúdo, né? Tem bastante conteúdo disponível, tem muito conteúdo pronto, disponível, está fácil de fazer. E aí, quando a gente olha para o curto prazo, puxa, vamos pegar aquele PPT que a gente usava naquela aula presencial e vamos escormizar, né? Vamos escormizar o PPT. Funciona para aquele grupo de pessoas que já estava habituado daquele jeito. Pessoas que você está fazendo onboarding digital, talvez aquele PPT escormizado não funcione. Então, resolve o problema de curto prazo, mas no longo. É um PowerPoint? É uma sequência de vídeos? É vídeo com social, com o que mais tiver de disponível? Focando em o que é que como é que as pessoas aprendem e o que é que eu quero que elas aprendam, né? A gente fala que eu vou treinar a liderança, a gente não quer ensinar os caras a darem feedback, né? Não quer ensinar ele a gerenciar tempo, a gente quer ensinar ele a se relacionar com pessoas, e a gente não consegue fazer isso num treinamento que a gente esformiza, né? Então, por isso que tem lá, vamos fazer as vivências de team building, por aí vai. Agora, como é que eu lido com isso num contexto em que, mesmo que né, todos vacinados, vão voltar para o escritório, mas durante esse período pode ter acontecido de você ter contratado gente que não está nem no mesmo estado que você está, porque trabalhar de casa ou trabalhar na praia, né, não faz mais, não é mais home office, né, é anywhere home office, eu trabalho em qualquer lugar. Então, pensar no conteúdo e nas características das pessoas para as necessidades que você tem e juntar esses conteúdos desse jeito. Então, com isso, você olha o conteúdo que você precisa para curto, já pensando no longo prazo, e o mesmo você faz com tecnologia. Se você conseguir juntar isso, muitas vezes é o melhor caminho. Enquanto você planeja o longo, você no curto empacota uma solução que em um mês te coloca uma universidade corporativa no ar. Isso é absolutamente possível. Em um mês você ter mais de 60 cursos disponíveis para a sua organização rodar. Isso já existe, né? Não é pensar no longo prazo. E aí vamos ver como é que escala isso. O grande segredo para você fazer curto prazo, chegar no longo e dar certo, é operacionalizar isso. Então, mais do que até pensar na tecnologia, no conteúdo, talvez você tenha isso dentro da sua organização, é pensar como é que você operacionaliza e prepara isso para a escalabilidade, para o desenvolvimento, para o sucesso que você quer ter com os seus colaboradores, desenvolver seus colegas, seus colaboradores, para fazer com que esse sucesso chegue aos resultados da organização que você está trabalhando hoje. Então, não tem muito segredo, né? É agir rápido, começa pequeno, dá chance de errar. A gente está ouvindo isso o tempo inteiro e a gente fala, você fala, parece fácil, né? Mas se eu chegasse para vocês e falasse agora, vai estar todo mundo para casa, né? Não vem para o escritório, ninguém se encontra mais, né? Vamos para rodar? Tenho certeza que já tem muitas dessas coisas rodando e todo mundo faria isso rodar. Então, é acreditar no que a gente é capaz de fazer e no que a gente tem à mão para usar bem feito. E aí, com isso, planejar o futuro. Para isso, a operação chave do sucesso para isso, né? Não precisa ficar falando de, vou usar machine learning, inteligência artificial. Não, começa com básico. Quanto tempo faz que a gente ouve falar de usar a realidade virtual para fazer treinamento? Funciona em algumas organizações, funciona em alguns contextos, mais até do que em organizações. Mas, nesse momento, a gente deve levar em consideração, mas tem muita coisa que a gente pode fazer sem se atrapalhar com complexidades desnecessárias nesse momento. Não, muito bacana, Luiz. Assino embaixo o que você falou, não tenho nem o que complementar. Acho que só na verdade, talvez tangibilizar, né? Isso que você está falando, né? Eu falei algumas vezes ao longo da nossa conversa aqui de Get Started, né? E acho que é muito isso, né? A gente, quando pensou o Get Started, ele tinha como objetivo ser a tática
né? Ser o curto prazo que a gente está falando aqui, que abra um caminho para o cliente desenhar o longo prazo, né? Podendo começar rápido, né? E ir crescendo, e escalando, né? Exatamente o que você falou. Então acho que a gente se preocupou muito em olhar, né, quando a gente criou o Get Started, né, que, para quem não conhece, tá, pessoal, às vezes eu estou falando um negócio que não é todo mundo que conhece. O Get Started, ele consiste basicamente num pacote que a Soul desenvolveu de rápida implementação. Então, a gente está falando em colocar no ar uma plataforma em 5 dias para os nossos clientes, né? Então, clientes, imagina, que não tinham nada. Por isso que eu falo que é um filho da pandemia, né? Um fruto da pandemia. Porque aqueles clientes que não tinham nada e eu preciso dar treinamento semana que vem. Então, beleza, você pode, né? E aí, com base nesse trabalho que a gente faz, né? Colocando a plataforma no ar rapidamente, desenhando a estratégia junto com o cliente, com uma oferta de conteúdos já de prateleira, né? Então, a gente coloca ali 65 conteúdos já de largada para vários temas ali de desenvolvimento que os nossos clientes, que são, né, temas de interesse dos nossos clientes. Junto com a operação, para manter a chama acesa, né, para manter o projeto relevante ao longo do tempo e sempre em evolução, é muito mais fácil você ir construindo o caminho que você quer para essa estratégia, né, para longo prazo, do que você ficar desenhando isso por anos e anos, né? Então a gente teve uma taxa de projetos excelentes, né, de feedbacks maravilhosos que os clientes nos deram, porque, poxa, a gente foi caminhando juntos, já olhando e mirando a nossa estratégia, e a gente foi construindo o resultado que a gente queria lá a longo prazo. Então, agora a gente começa a ter clientes que estão quase um ano aí usando a solução e dando esse feedback de que, putz, a gente agora está começando a atingir os nossos objetivos que a gente mirava a longo prazo, né? E que bacana que eu não precisei ficar sem oferecer nada para o cliente nesse meio tempo. Não, para o meu cliente interno, né? Não, eu fui oferecendo, eu fui colocando conteúdos, eu fui tendo apoio nessa operação, eu fui tendo apoio nessa parte de estratégia, eu não estava sozinho. E aí eu fui conseguindo, quando errava rápido, errava barato, e eu podia corrigir, podia fazer aquilo rapidamente ser corrigido, enfim, e já mudar rapidamente a percepção do meu cliente interno. Então é muito isso, né? É você ir fazendo aí quase que um PDCA, né? Na operação, né? Fazer quase um PDCA para ir evoluindo o seu projeto a todo momento, né? É isso, né, Luiz? Estamos nesse caminho agora. Estamos aí. O tempo deu, mas acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, escrever no chat. Até porque acho que esse era o último slide nosso, era o último slide, então, enfim, a gente deixa aqui aberto para perguntas que vocês tenham, né? Com esses nossos takeaways aqui desse webinar de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la. Ou se quiser mandar depois por e-mail também. Isso que eu ia falar, além de agradecer aí todos pela participação no nosso bate-papo hoje, também deixar aqui os nossos contatos. Olha só, eu esqueci de botar o e-mail, Luiz. Vamos lá, bruno.falcão@soul.com.br, luiz.comar@soul.com.br. Mas o principal de tudo a gente quer ajudar vocês a escrever essa história, né, de um projeto de AD de sucesso, né? O nosso lema esse ano interno é Somos uma Soul, e quando a gente fala de ser uma Soul, é ser uma unidade mesmo com nossos clientes, com os nossos parceiros de mercado, com os nossos colaboradores. Então, a gente convida aí todos vocês para construir juntos essa história e que a Soul possa ser parte atuante disso. Algum recado final, Luiz? Algum ponto? Não, só agradecer pelo tempo e ficamos à disposição para bater papo, responder dúvidas, perguntas. Pode mandar por e-mail, ligar, achar com a gente por aí e falar com a gente. Maravilha, maravilha.
Bom, e eu queria também reforçar aí o agradecimento a todos vocês de terem participado aí desse nosso primeiro webinar do ano. Muito bom ter vocês novamente com a gente, essa audiência aí que fica sempre junta e perguntando sobre os eventos que a Soul vai realizar. A gente está desenhando aí um calendário de eventos. Brevemente a gente vai ter novidades, inclusive de lançamentos de novos produtos, então acompanhem as redes sociais e acompanhem a gente, que certamente novidades bem legais vão chegar aí para vocês, tá bom? Queria agradecer a todo mundo, obrigado de novo, Luiz, aí pelo tempo, e vamos juntos aí que 2021 está só começando.